E sejam muito bem-vindos. Olá, uma boa noite a todos. Vocês que estão nos assistindo aí, é sempre um prazer estar aqui a mais uma aula do curso aqui, Fortalecer o Casamento. Do Altar para a Eternidade, o nome do curso, né? Ai, ai, Amor, você é da época passada. essa da Igreja Berra. Muito Mas, legal. muito obrigada. É sempre um prazer poder estar com vocês e poder compartilhar desses ensinamentos que são tão necessários para a nossa vida. E o Uhum, Senhor, Ele sempre está preparando meios de nos ajudar a sermos mais fortalecidos e a nos tornarmos melhores, sobretudo nas nossas relações familiares, que são as relações mais importantes da nossa vida. uhum. E, como vocês lembram, nós passamos por várias etapas, por várias aulas, né? Onde a gente aprendeu um pouquinho sobre aquele relacionamento inicial de namoro, que era uma maravilha. Depois a gente passa a dormir na mesma cama, acordar, né, e ver a pessoa todos os dias. E aí a gente enfrenta vários desafios que podem gerar conflitos e aí gerar iras. E a gente aprendeu de alguma forma a entender isso, reconhecer isso e muitas das vezes ferramentas para poder solucionar esses conflitos. A gente sempre ouviu falar de uma boa comunicação, né, que era essencial para a solução de conflitos. Porém, no manual de Fortalecer o Casamento, ele coloca lá umas regrinhas básicas que são essenciais para que esses conflitos sejam resolvidos. E foi pedido aqui para a gente poder apresentar isso de uma maneira bem simples, para que a gente possa Aplicar. conhecer e aplicar nas nossas vidas. Às vezes, essas receitas de bolos a gente não consegue seguir ao pé da letra, mas a gente consegue botar uma pitada de ingrediente, né, a mais, deixar o bolo mais parecido com a gente, né, o nosso sabor. E isso pode nos ajudar também a amenizar os conflitos e fortalecer nosso relacionamento. E como vocês sabem, nós já estamos na reta final do nosso curso. Uhum. Então, nós temos aí pela frente apenas mais algumas aulas. E se ao longo dessa jornada que nós estivemos juntos, vocês conseguirem entender que esse relacionamento familiar, ele foi criado por Deus, essa unidade familiar, ela foi criada por Deus e ela existe para ser eterna, e entenderem que no plano de felicidade do Pai Celestial, Ele quer que as famílias elas sejam fortalecidas e se tornem felizes nesta vida e possam habitar juntas na eternidade. Carlos falou no início daquela fase do namoro, né, que é uma fase muito gostosa, que é uma fase que é muito mais alegria, e depois a gente passa por uma outra fase que vai do extremo do namoro, que é sempre aqueles momentos muito bons, na grande maioria das vezes, para uma outra esfera que às vezes passa a ser o contrário, em que os momentos desafiadores tornam-se muitas vezes maiores do que os momentos felizes. E aí, como lidar com essas duas dimensões que você foi assim de uma para outra muitas vezes no piscar de olhos? E aí o desafio do curso é poder mostrar para vocês que faz parte essas diferenças, mas e que elas são essenciais algumas vezes para o Ah, crescimento, crescimento. para o desenvolvimento e para entendermos o como essas relações elas são importantes e devem ser cuidadas e nutridas todos os dias. Uhum, E ao longo desse curso falamos sobre a comunicação, sobretudo, uhum. falamos sobre como vencer a nós mesmos, De como abrir vencer mão a da ira, gente em prol do outro. de colecionar momentos felizes. Às vezes a gente foca tanto naquilo que acontece de ruim ou de desafiador, que isso sufoca aqueles momentos maravilhosos que a gente teve. Lembra que a gente falou das lembranças, de poder acessar essas lembranças boas para nos ajudar a enfrentar os momentos de dificuldade. E acima de tudo isso, é entendermos que o Salvador, ele é o elo principal desta união para que ela se torne eterna e para que possamos vencer as dificuldades. Nós aprendemos ao longo do curso que quanto mais próximos de Deus e do Salvador Jesus Cristo estivermos, mais próximos um do outro nós estaremos. Pode-se dizer que ele é o elo, que ele é o telhado, que ele é o alicerce, que ele é as paredes. Ele é essencial e tudo para a construção
dessa fortaleza que se chama relacionamento a dois. A família ela é tão importante, ela é tão necessária, que ela é a base do plano de felicidade do nosso Pai Celestial. E o inimigo, e ele sabe disso tão bem quanto nós. Na verdade, eu acho que eu posso dizer que ele sabe melhor do que nós. O quanto as famílias são essenciais, o quanto as famílias são importantes. E a família é a construção de uma sociedade bem-sucedida. E ao atacar e destruir as famílias, ele tenta com isso fazer com que o plano de felicidade estabelecido por Deus e consagrado, executado, alicerçado, acho que todos esses adjetivos cabem por Jesus Cristo, às vezes, e ele tenta, ao destruir isso, ele coloca tudo isso a perder. E ao aprender a lidar com essas situações, isso com certeza vai nos ajudar a vivermos tudo que o Pai Celestial tem para cada um de nós. E aí hoje nós vamos continuar falando sobre como vencer os conflitos. E a gente vai trazer algumas ideias dos líderes da igreja, dos apóstolos, líderes mundiais, e escrituras que vão nos dar esse norte sobre isso. Mas assim, é importante a gente ressaltar, antes do Carlos passar por essa parte, que nada disso vai fazer diferença na nossa vida se for só ouvida. Então, tudo que nós aprendemos no Evangelho, para que exerça o milagre, para que exerça o poder, para que exerça a cura, é importante agirmos. A fé é um princípio de ação. Ela não é só acreditar, é você acreditar e agir de acordo com aquilo que você acredita. E se nós colocarmos em prática o que nós aprendemos ao longo do curso, e que o Carlos vai falar agora, isso vai acontecer na nossa vida. Esses milagres vão acontecer na nossa vida. E a ideia é passar por essas receitas de bolo bem rapidinho, porque a gente tem interesse de fazer uma dinâmica bem legal na segunda metade da aula. Então, a gente vai comentar alguns tópicos, vai discutir outros, e vamos ver o que a gente consegue aprender e extrair dessas informações. Então, regras para a discussão de problemas. Então, quando a gente tem um conflito, hoje a gente tem opiniões diferentes, a gente precisa resolvê-los. E aí tem algumas regras que são muito importantes. A gente pode começar lendo os slides e comentando, né? Então, eu vou ler esse primeiro slide e vocês vão me acompanhando aqui. Marque uma hora e um local para conversar. Só comecem quando ambos se sentirem preparados. É claro que isso não pode ser um tempo muito longo para que isso aconteça, a gente já comentou sobre isso. E atentem-se aos assuntos. Caso necessário, anotem seus pontos de vista e mantenham sobre os olhos, para que a gente não possa fugir desses assuntos, né? Tentem entender o outro ao invés de discutir. Ambos perderão caso tentem sair vencedores numa discussão. Botem seus pontos de vista e deixe o outro falar. Eu preciso expor o meu ponto de vista, mas eu preciso também ir ouvir o outro. Os dois devem ter as chances iguais de ir ouvir e falar. E quando eu falo, o outro escuta. E quando o outro fala, eu escuto, para que não haja essa interrupção. Às vezes a gente traz assuntos diversos, né? A gente vai resolver um problema e começa a lembrar do passado, que às vezes até é outro assunto. Então, essas regras são regras básicas que precisam ficar atentas. Queria ouvir aí um comentário aí, a gente está com 2 casais na sala, mas tem alguns casais aí online e a gente pode estar ouvindo. Nós temos 5 slides, e aí cada um vai ter a oportunidade de comentar um slide. Quem quer comentar primeiro? Vanessa? Vanessa. Hoje nós estamos sem microfone, Vanessa, mas eu acho que dá para... Pode ir um pouquinho alto. Eu participei de uma aula do curso de casais na minha ala e teve um casal que comentou sobre esse primeiro tópico, né? Que quando eles têm algum problema para resolver, eles não resolvem dentro de casa. Eles saem para algum lugar público
e conversam em público. E eles dizem que tem muito efeito positivo. Eu já vivi uma experiência parecida, que eu estava com algo para contar para ela, que ia gerar um conflito. Aí eu convidei ela para ir para o templo, né? E lá no templo, né? Nos jardins do templo, eu chamei, ó, amor, preciso falar uma coisa. Ela continuou chateada, Pelo menos mas aqui foi ela não menos vai, conflitante que do ela que foi. não vai Foi gritar. melhor do que eu imaginei. Então, a gente tem que usar estratégias, né? É importante a gente entender que quando nós estamos nos preparando para essa discussão, que é essa conversa que vai pontuar alguma situação que ocorreu, nós não podemos ir com aquele sentimento de que eu vou para uma batalha. Ou alguém tem que sair vencedora, ou eu tenho que dar a última palavra, por exemplo. Às vezes a gente acha que ao falar por último eu saí vencedor. Mas todas as vezes que o ponto principal, que é resolver o conflito, resolver a situação, ele não foi atingido, ninguém saiu vencedor ali. Aliás, alguém saiu, né? Não foi o casal, não foi o plano de Deus, não foi o Salvador, né? Porque isso causa discórdia, e tudo aquilo que causa discórdia, briga, intriga, não vem do Senhor. E aí nós não podemos abrir espaço na nossa vida para essas coisas. Então, essas quatro aqui já apresentadas são regrinhas fundamentais para isso. Se ao sair de casa, como a Vanessa comentou, é melhor, então, porque em casa sempre gera mais conflito, então não vou conversar em casa. E ele falou sobre não estejam, marquem só quando ambos se sentirem preparados. Então, você precisa entender que a sua preparação pode ser diferente do outro. Eu posso estar pronta agora. A gente teve um problema, eu vou estar pronta agora para conversar com ele. Mas ele pode não estar pronto para conversar naquele momento comigo. E eu preciso respeitar. Mas como o Carlos falou e a gente já falou aqui, não pode ser aquele silêncio prolongado. É um silêncio dentro da sabedoria, que vai trazer uma calma, que vai convidar o espírito, que vai me ajudar a me preparar e a ponderar melhor. Mas não ponderar sobre o problema constantemente, mas ponderar sobre o sentimento de amor, de união que o casal precisa ter. E aí só então eu estou preparado para ir. Porque às vezes eu deixei passar uns dias, né? Mas aqueles dias que eu deixei passar, eu remoí. Fiquei ruminando. Lembra da Exatamente. história da vaca Ruminando, lá? lembra da vaca? Fiquei ali, remoendo, 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 remoendo. E eu não digeri aquilo, não botei para fora aquilo. E aí, quando eu for conversar, eu não estou preparada, porque eu nutri o espírito da discórdia. Eu não convidei o espírito do Senhor para estar nesta conversa. Muito bem. Seguindo aí para. Temos gente nova aqui na sala, bem-vindo aí o casal. A gente está falando aqui das regras básicas para resolver discussões e problemas. Então, vamos ver aqui o segundo tópico. O André gosta de falar. O André está no áudio aí, dá para ler, André? O André ou a Leide? É. Não vai contar para frequência se não falar. Que o Anderson está aqui observando. Pode ser o Elias, você pode. Pode ler os quatro, assim, sequência, e a gente comenta no final, porque a gente tem uma dinâmica na segunda metade da aula. Olha como estão. Vocês hoje conseguirão o discurso, pensamento e sentimento com mais facilidade no ambiente estável, calmo e sem agressividade. Quando o tom de voz suave é mais provável que vocês façam uma pausa. Agora não, depois a gente vai comentar. Se os ânimos se exaltarem, façam uma pausa no máximo uma hora para recomeçarem a conversa quando estiverem calmos. Sejam bondosos. Não ataque as fraquezas do outro ou outros pontos Uhum. linguagem adequada. Convencidos, brilhantes e ultrajantes, obstruem o processo de resolução
Enquanto você estava Gostei lendo, muito desse aqui. enquanto você estava lendo e vocês ouvindo, vocês conseguiram imaginar alguma situação em que colocaram isso em prática ou não colocaram isso em prática? E como foi isso, antes da gente efetivamente comentar? Vocês conseguiram se imaginar ou imaginar uma situação que viveram, aonde ao fazer isso tiveram um resultado diferente e ao não fazerem também tiveram algum resultado que vocês poderiam compartilhar conosco? Você que está nos assistindo pode pensar sobre isso também e abrir o áudio, se desejar compartilhar suas experiências. Os insultos, instigamentos, não é uma prática nossa, né? A gente não tem esse hábito de ficar xingando, chamando palavrão, insultando tudo. Mas isso aqui, às vezes, acontece, né? Involuntariamente. A gente quer dar aquela alfinetada, a gente alfineta bem no ponto fraco, né? E às vezes a gente fica remoeu tanto aquilo que eu estou esperando há um ano. Às vezes é algo que fez no início do casamento. Eu estou esperando muito tempo para falar isso para você. Você cultivou tanto que floresceu e criou uma raiz profunda. Enquanto você não falar aquilo, então não dizer ao ponto fraco, não ofender e que algumas vezes até humilhar, parece que você não se sente aliviado. É justamente fazer andar na contramão do que o Senhor nos ensina a respeito disso, que nós devemos buscar ver o melhor do outro. E fala sobre, no momento de uma conversa, uma discussão, não desviar do assunto, né? Mas a gente fica guardando, guardando, remoendo, aí uma discussão que não tem nada a ver com isso, aí a pessoa vai puxar o que aconteceu lá atrás, aí desvia, e o que era para ser uma discussão se tornam duas, e o que era para ser um problema se tornam dúvidas. Que era para ser algo que era para ser resolvido para felicidade, fortalecimento do casal, desviou-se completamente disso. E aí, às vezes, a gente não entende por que as coisas não acontecem. Elias, você queria falar? Os homens gostam mais de falar do que as mulheres nesse curso, né? É o primeiro curso que eu vejo os homens mais gostarem de falar do que as mulheres. Eu tava, Não, eu tava, tirando o professor. eu tava, Porque nós somos bondosas. eu tava conversando com ela, qual era uma experiência que a gente tinha passado, né, juntos para poder compartilhar. E aí eu comentei com ela aqui sobre algumas situações que aconteceram bem lá no início do casamento, que algumas diferenças vêm muito à tona, né, logo no início. E aí, que viver com certeza. E aí o que acontece? Assim, pelo menos na minha percepção, né, eu percebia que algumas discussões se prolongavam um pouco mais, né, do que deveria ser, né? Na verdade, nem deveria ter começado, mas demorava muito para se resolver. E aí, eu acho que foi algo muito, né? A gente começou a parar de, por exemplo, a gente começava a perceber que estava, aí já, não, tá, bora fazer outra coisa aqui, amor, bora tomar um sorvete. A situação do sorvete tem que ser. Ou, por exemplo, eu ia para a faculdade, né? Quando eu voltava, já voltava com, olha, amor, comprei um chocolate para ti aqui. Aí pronto, eu já quebrava aqui. Trouxe a melancia que você sempre gosta. E aí o que acontece? Isso melhorou muito assim, o relacionamento, né? Porque hoje em dia tem algumas coisas que eu percebo que ela se ignora, né? Algumas coisas que antigamente incomodava muito ela e hoje parece que ela só deixa passar e eu percebo que ela deixa passar essas coisas. Porque se fosse em algum outro momento, aquilo já era, né? Não, com Ia ter certeza. uma. Então, acho que isso seria, acho que foi algo muito importante para nós, né? Assim, tá falando quando a gente começou a mudar, acho que imediatamente no momento que a gente mudou aquilo, né? A gente percebeu já uma diferença muito grande no nosso relacionamento, assim. Com certeza. E a nossa maturidade também.
como casal e também como pessoas cristãs, né? Nós vimos que alguns atributos que o Senhor desenvolveu em nós, termos paciência, sermos bondosos no momento da raiva. É muito difícil ser bondoso, mas a gente sempre lembrava, não, Luiz, a gente bora Bora passear, tentar, mesmo né? obrigada, bora entrar nesse carro e passear e comer algo para descontrair, e logo a gente ficava de boa. É interessante porque eu e ela nós servimos missão, né? E na missão, normalmente, quando a gente tinha um pesquisador que era um pouco mais complicado, a gente tentava, né? E ficava tentando bastante para a pessoa aceitar, né, que o evangelho. E às vezes eu ficava pensando, nossa, mas é melhor a gente tentar, né? Assim como a gente fazendo a missão, por que a gente não faz agora aqui, né? Tentar, mas para fazer o bem, né? Então, isso eu acho que foi uma coisa foi uma prática que eu percebi, nossa, lá fora eu faço, eu fazia, e às vezes eu fazia tão bem, né, lá na missão, e agora, poxa, eu preciso reverter isso para cá. E dava certo, né? Que muito deu certo. Muito obrigada por compartilhar. Obrigado. Então, eu pude notar na experiência de vocês que quando vocês decidiram trazer um olhar de mais de tranquilidade, de paz, trazer o Salvador, né, como a Larissa falou, lembrar das nossas questões cristãs, lembrar dos atributos de Cristo, desenvolver esses atributos na nossa vida. Então, quando vocês convidaram esses atributos do Salvador para a vida de vocês, as coisas mudaram. A maneira de ver os problemas e a discussão mudou. Porque é isso que o Senhor faz. Ele transforma as nossas vidas e ele transforma a nossa relação. Muito obrigada. Obrigado. Vamos ver se eu vou dar frequência aí pro pessoal daí do online. Quem é que está aí Tem com a o áudio? Thalita, Quem é que está com o áudio ligado aí? ninguém, mas a Thalita ou o André e a Leide, se puderem ler para a gente. Eu posso ler, se vocês conseguirem me ouvir. Peraí. Pode ler um Onde é que pouquinho fala alto, só mesmo? um minuto, só um minuto. O volume aqui. É aqui, é? Qual é a parte que é para ler? Peraí. É o slide todo. É todo esse aqui? Ah, tá. Isso. Regras para discussão de problemas. Tratem de assuntos atuais. Não tragam acontecimentos passados, problemas antigos. Só devem ser abordados caso façam parte de um problema não resolvido em curso. Não, Não usem de violência. O comportamento violento é destrutivo e contrário aos princípios do Evangelho. não ameacem com o divórcio ou a separação. Ameaças dessa natureza já levaram casais a tomar atitudes que vieram a lamentar depois. Essa aqui é comum, né? É o mais comum que eu vejo aí. Vocês querem comentar, vocês dois aí, ou relatar alguma situação, uma experiência pessoal? Vocês Lembrarem de tiveram, algum momento ao lerem esses. ou que vocês aplicaram isso no dia a dia e isso foi só útil? Porque é muito bom dar esse curso de fortalecer o casamento para membros da igreja, né? É maravilhoso, né? Que todo mundo já parte de um princípio, né? Dos ensinamentos de Jesus Cristo. É mais fácil. Só fazer um comentário. Sobre o que foi falado anteriormente, né? Sobre aquelas palavras duras que a gente vê no relacionamento. É igual palavrão para mim. Na minha família, na cultura dos meus pais, isso nunca aconteceu. Então, eu estava até comentando com o André aqui, né? Isso acontece, né, nos casais, porque a gente vê em filmes, coisas assim, mas como na minha família, nos meus pais, no meu casamento, eu nunca vi. Eu achei que foi uma coisa assim forte, né, de ser dita. Porque eu não acredito que seja algo que deva ser dito, chamar um palavrão, né? Por exemplo, quando eu estou na rua, na minha bicicleta, alguém me xinga, né? Isso na rua, tranquilo, mas de casa, da minha família, isso não é uma cultura, sabe? Então, se acontecesse comigo, eu acredito que eu iria me sentir muito triste. Eu sou muito grata, porque na minha família não temos esse hábito. Sinceramente, eu sou muito grata mesmo por isso. Obrigada, Uhum. Leide. Nós precisamos. A questão, às vezes, na raiva, na ira,
A gente faz coisas que a gente não tem o hábito de fazer. Ou então, a gente faz coisas que a gente vê todos os dias serem feitas no trabalho, por exemplo, que é um lugar que a gente não controla a forma que as pessoas falam. E é muito complicado mesmo. Obrigada. Vocês já ouviram aquela fala de assim, eu vou me embora daqui, quando você voltar eu não vou estar em casa, coisas desse Eu não tipo? aguento mais, não quero mais ficar aqui. Quando você me perder, você vai dar valor ao que você tem. Coisas desse tipo nunca são benéficas para uma discussão. Quando a gente está falando de discussão, não é no sentido que às vezes a gente entende de briga e de discórdia. É no sentido de conversar para resolver uma situação que possa estar sendo uma pedra de tropeço no nosso relacionamento. Então, E às essas vezes usa o palavras, elas nunca divórcio, são aí boas. às vezes usa o divórcio como ameaça, né? Ah, então, se você vai resolver do seu jeito, eu vou fazer isso. Ou então, quando você se aborrece demais, empurra, quando você se aborrece demais e causa um comportamento que assusta o outro. Então, todas essas coisas são contrárias aos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Elas não são aprovadas pelo Senhor de maneira nenhuma. Nenhum tipo de abuso físico, mental ou espiritual ele é aprovado pelo Senhor em nenhuma esfera. Aqui Pode sobre passar o falar próximo. sobre trata assuntos Pode passar. atuais, né? Então, é algo que é interessante, é importante, algo que eu tento sempre fazer, que quando acontece algum pequeno conflito que às vezes acontece, né? Eu tento esquecer aquilo, né? Acabou, passou, a gente tem que, a partir daqui, né, bora continuar. E tentar não ficar lembrando disso, né? É, e algo que eu sempre gosto de fazer, né, e a Larissa também acredito que gosta bastante quando eu preciso fazer alguma coisa, sair lá, não, eu quero ir contigo de carro, né? E lá é o momento no carro que a gente conversa sobre muita coisa, nossas metas que a gente tem, né? E assim, é importante que lembrar, quando a gente tenta esquecer o passado, né? Assim, o passado ruim, claro, né? Ou apagar aquelas diferenças que passou, já resolvemos. Isso abre espaço para nós abrirmos o olhar para o futuro, né? Então, a gente muda nossos assuntos para que nós possamos nos desenvolver juntos, né? E olharmos para frente. Então, é muito importante, né, que esses problemas sejam enterrados, assim como aquelas armas dos antinefleitas, né? Que eles tiveram que enterrar lá aquelas suas armas de guerra. Nós precisamos enterrar esses assuntos passados como uma arma de guerra, porque isso pode se tornar uma arma de guerra no futuro, né? Então, eu acho isso muito importante. Verdade. Obrigada. Você trouxe uma comparação, inclusive, que tem sido muito falada nessa reta final do nosso estudo do Vem Segue, né? É enterrar as nossas armas de guerra. E foi falado sobre isso na conferência também, enterrar as nossas armas de guerra. Nós estamos sempre muito armados, né? Nós estamos sempre muito dispostos a falar e impor o nosso ponto de vista. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o que está em jogo não é impor o meu ponto de vista, não é ter razão. O que está em jogo, acho que mais para cá, que a gente ficou fora da. Isso. O que está em jogo é o nosso casamento, é a nossa felicidade, é a nossa salvação, é a nossa exaltação com aquela pessoa que a gente ama, que a gente escolheu para viver esta vida e eternidade. Então, são coisas muito maiores, muito mais importantes do que isso. Né? Uhum. E pode ler. Quem de vocês dois não leu? Busquem auxílio espiritual. Se orarem sinceramente pedindo auxílio, o Senhor guiará seus esforços, abandonará o coração de ambos e os ajudará a achar soluções. Abrandará, desculpa, e ajudará a achar soluções. Descansem e façam outra tentativa depois. Se não conseguirem resolver um problema usando o modelo sugerido, entrem num acordo para deixar o problema de lado temporariamente. Marquem um horário para recomeçarem a conversa com energia renovada. Achem soluções mensuráveis. Por exemplo, uma solução como eu tomaria a iniciativa para a oração familiar e você para o estudo das escrituras. É tanto mensurável quanto observável.
O que me chama bastante atenção aí desses três é esse descanso e faça outra tentativa depois, né? A gente tem um defeito enorme de quando começa uma discussão ficar instigando naquilo mesmo, sabendo que aquela discussão não vai a lugar nenhum, né? Ninguém está entrando em acordo e aí fica um querendo instigar o outro, tudo mais, e acaba que ninguém resolve nada e às vezes é pior a situação, né? Então a gente nunca teve essa ideia de deixar para conversar depois, né? Descansar, pensar, respirar e depois conversar, né? E lembrando que muitas das vezes isso não é, obviamente, uma briga, porque às vezes quando existe uma briga, uma ira, é muito difícil você parar ali e dizer assim, ó, tá tudo bem, a gente vai recomeçar depois. A gente termina dormindo separado. E aí parece que aquela briga se conflita. Às vezes é uma discussão de problema. Eu vou fazer o quê no, com relação à venda do carro, ou à decoração de Natal, às vezes é o colégio dos filhos, às vezes é um passeio de férias, às vezes são é, assuntos assim, aleatórios tratados. É. que precisam ser levados em consideração. Se a gente não entra num impasse ou num consenso agora, se existe um impasse, olha, então depois a gente conversa sobre isso, a gente pensa melhor e amanhã a gente pode voltar a conversar, mas a gente precisa continuar dormindo juntinhos, né? Dependendo da situação, isso é perfeitamente possível e é observável e mensurável, como ele coloca aqui no final. E como você falou, né, às vezes a gente acha que tudo tem que ser resolvido ali, naquela hora. Não posso deixar para depois. Ou então aquela coisa, eu não sei de deixar para depois, eu não quero deixar para depois, a gente tem que resolver agora, eu não aguento mais, eu quero, eu quero, eu quero. E aí não há sabedoria nisso. Não há sabedoria nessa insistência em prolongar algo que vai gerar conflito, que vai afastar o espírito. Não há sabedoria nisso. Então você para aquele momento e recomeça depois, porque lembra que o objetivo não é que um saia vencedor sobre o outro. O objetivo não é provar quem tem razão e quem está errado. O objetivo é resolver a questão para que ambos possam encontrar a felicidade juntos e encontrar o consolo e o descanso até em meio às diferenças e aos conflitos, que são normais de uma relação. Mas o que não é normal é que isso magoe e machuque, que isso afaste o casal do espírito, que isso afaste o casal da presença do Senhor, a ponto de colocar a felicidade e a eternidade. Isso é que não pode acontecer. Então, algo não pode ficar tão fora de controle que você se torna escravo daquela ação, daquela ira, daquela necessidade de provar que você está certo sobre todas as coisas. Isso não pode acontecer, porque essa não é a maneira do Senhor, não é o que Ele quer que façamos. E eu gostei também muito dessa primeira parte. Eu acho que a gente, talvez, assim, muitos casais praticam um pouco isso, né? Às vezes a gente até, por exemplo, vamos orar, vamos. Aí a gente faz oração ao acordar, ou às vezes faz oração ao deitar, por exemplo, né? Mas às vezes a gente precisa orar buscando uma resolução de um assunto específico, uma revelação. E sabe o que funciona muito bem até para fortalecer o casal? Eu acho que orar de rosto colado, juntinho. Abraça aqui e pode orar, é a sua vez. A gente faz isso. De testa colada um no outro. Experimentem fazer isso durante uma semana. Acho que isso poderia até ser um bom desafio ao longo da semana. Todos os dias, orar juntos ao acordar e ao deitar, mas coladinhos. E tem um detalhe nesse desafio. É permitido, esqueci da palavra, é permitido se aproveitar depois. Segura na mão, encosta um rosto no outro, encosta uma testa no outro, agarra atrás e faça a oração juntos, mas juntos mesmo, fisicamente juntos. Experimentem fazer isso ao longo de uma semana. Isso faz muita diferença, porque enquanto vocês estão orando abraçados, não tem ira que resista a isso, não tem mágoa que resista a isso. Então, buscar o auxílio do Senhor, a gente já comentou várias vezes aqui na aula, trazer o Salvador para as discussões da nossa vida. A gente insiste em não colocar ele em prática, é orar e pedir, Pai,
ajuda, até mesmo quando você está muito magoado, muito aflito, ora e pede, fala, Pai, me ajuda a perdoar, me ajuda a lidar, me ajuda a compreender, e Ele vai trazer esse auxílio. E eu vou dar uma dica para os homens. Quando terminarem a oração, vocês viram para ela e digam: eu amo você, eu te amo, ou façam alguma coisa nesse sentido. E vou dar uma dica para as mulheres: se eles não fizerem, façam vocês, não tem problema nenhum. Não precisa dizer, você esqueceu, ou então você não disse eu te amo. Não, lembra que não é sobre o outro ter que fazer, ou você ter que dizer que o outro tem que fazer algo sempre, é você fazer. Uhum, muito bem. E para a gente finalizar nossas regrinhas, né? Sempre ele A gente diz, precisa lembrar de colocar esses slides lá no grupo, né? Só os slides lá no grupo, como foto. nosso último slide, antes da nossa dinâmica. Preparei bem pouquinho, falei que ia dar quase a aula toda. Preparou para fazer metade, não, só isso aqui já é quase a aula toda. Então vamos lá. Chegue em um acordo quanto aos lembretes, é isso? Uhum. Cheguem a um acordo quanto aos lembretes. Decidam se são necessários lembretes para as soluções propostas. Quem será responsável por eles e como isso será feito. Façam planos no tocante às exceções. Planejem como vão lidar com as circunstâncias que venham a interferir na solução. Façam uma reavaliação e revisão. Marquem um dia e uma hora para realizarem uma reavaliação de suas soluções e façam revisões se necessário. Às vezes as leituras das escrituras não estão dando certo no relacionamento ou em família. Então vocês vão lá discutir para resolver o problema, entrar no acordo e vão pontuar. Olha, então vamos fazer isso, eu vou ficar responsável por aquilo. E de vez em quando reavalie se isso está sendo cumprido, por que não está sendo cumprida, sem gerar discussão, com bondade e mansidão. Fizemos metas de, por exemplo, não dormir brigado, mas aconteceu alguma coisa. E aí, naquele dia, como ele não se achegou a mim, eu não me acheguei a ele. Então, reconheça que você deveria ter sido melhor, mesmo achando que o outro tem que fazer, né? O que Porque a gente eu está se tenho razão, adaptando. o que eu tenho razão. A gente está mudando os hábitos. Então, às vezes, essas coisas vão acontecer. E aí você chega e diz, pede desculpa, quer reavaliar, como é que a gente pode melhorar? Lembra, é um processo, gente, é um processo. É impressionante como às vezes a gente engole, acho que tem uma expressão que fala que é engolir alguma coisa. Engole sapo. Obrigada. Engole sapo, engole várias coisas no trabalho, em vários lugares. Aí quando chega em Amar é a casa, arte de engolir sapo, né? e quando chega em casa, você não quer fazer isso. Você diz assim, eu já estou sem paciência, já tolerei demais hoje. Aí você não vai tolerar aquela pessoa que é tua fonte de consolo, tua fonte de amor, tua fonte de prazer, tua fonte de todas as coisas boas. Você escolhe tolerar outras pessoas e deixar Tolerar o aquela patrão, né? que é a pessoa mais importante. Eu não estou dizendo que você tem que descontar nas outras pessoas para não fazer isso com a sua esposa, com o seu marido. Não é sobre isso. A gente não tem que fazer com ninguém, mas a gente não pode. Às vezes, esse celular, estou aqui com um casal de amigos na minha mesa linda, arrumei, coloquei a minha toalha branca para receber os amigos. Aí o que acontece? Alguém deixa cair a comida, alguém deixa cair o suco dos seus convidados. E aí você não se preocupe, você mesmo vai lá, limpa, tá tudo bem, segue, você não fala Vai que nada. isso é um dos filhos ou o marido. Aí quando é o filho ou o marido, ou a esposa, Você surta. né? Aí você briga, não presta atenção em nada, sujou minha toalha nova. Quer dizer, você escolhe valorizar aqueles que não vão estar com você na eternidade e destratar aqueles que é a sua fonte de felicidade. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E esse espaço vai nos ajudar a manter a felicidade e a união dentro da nossa casa. Uhum. E aí nós vamos botar essas fotos, amor, nós precisamos colocar essas fotos lá no grupo para que vocês possam ter essas coisas para consultar depois. Quais são os passos? O que eu preciso melhorar? Como eu preciso melhorar? Lembre-se que sempre se trata sobre você, nunca é sobre o outro, porque as escolhas elas são individuais. Eu escolho mirar
Eu escolho não mirar. Eu escolho demonstrar amor. Eu escolho não demonstrar amor. Então, nunca se trata, não é sobre ele, é sobre você, sobre suas escolhas, sobre como você compreende os princípios do Evangelho de Jesus Cristo e como você escolhe colocar esses princípios em prática na sua vida. O profeta falou, né, que é sobre as suas escolhas, seus comportamentos, é que você vai reconhecer o discípulo de Cristo, né? Nós não vamos chegar diante do Salvador e dizer, Senhor, eu não deu certo porque ela ou ele fez isso, eu fiz isso porque ela ou ele fez aquilo. Nós não vamos poder falar sobre isso, porque tudo é sobre nós, nunca é só sobre o outro. Mas para ajudar a resolver é os dois. Uhum. Muito E bem. seguir adiante. Bom, então nós mandamos lá no grupo. Alguém mais gostaria de ter Não uma se esqueça da pergunta, meta, um da meta. comentário a respeito do que foi traçado? Lembrem-se da meta também, tá? Que é você orar juntinho. A gente está falando de oração junta fisicamente. Tá? Então, orar juntinho, se tocar, se abraçar, Todo se dia ao longo beijar. da semana. Se vocês já fazem, então vocês sabem disso. Mas se não fazem, sabem quanto é maravilhoso. Mas se não fizerem, se fizerem, vão descobrir. Então, nós mandamos lá no grupo um discurso. Opa, perdão. Nós De mandamos abril de 2013. da conferência de abril de 2013, Elder Clayton, que na ocasião era da presidência dos 70. Tá? Então, e esse discurso, ele traz para a gente. Esse discurso ele é intitulado Casamento, Observar e Aprender. Então, ele traz aí essas duas palavrinhas que existem muita sabedoria. É interessante que, se vocês leram, tiveram oportunidade de ler, no início ele relata que ele ouviu isso da neta dele, né? que era uma criança, um bebê, ele fala assim, né? Que era uma criança. E ele diz que havia muita sabedoria nessas duas palavras. E ele traz 5 princípios para o sucesso no casamento. Então, eu quero que vocês possam abrir esse discurso, tanto vocês que estão aqui conosco, quanto você que está em casa, e você que vai assistir a aula depois, reserva esse espaço para fazer isso nesse momento. Ele traz 5 princípios. Ele divide aí 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês vão poder reconhecer que a primeira palavra do parágrafo é que vai definir os 5 tópicos. E a gente quer que cada casal estude um tópico que a gente vai escolher agora, para depois comentar sobre esse tópico. Então, nós gostaríamos que o André e a Leide pudessem ficar com o primeiro tópico. Primeiro, aí observe, aí vai ler até começar o segundo, né? O primeiro tópico já inicia no terceiro parágrafo. Tá lá, primeiro. Então, Leide, por favor, fique com... Entendeu, André? Leide? Vai ter 5 minutinhos para fazer isso. Só para a gente saber que vocês estão... É que nós estamos aqui assistindo a aula e no chat missionário do nosso Helder, mas vocês falaram para a gente ficar com o primeiro tópico, né? Isso, Sim. vai dar Cadê para esse tópico? Está no terceiro parágrafo do discurso, mais para cima, terceiro parágrafo, Anderson. Aí, ó. Primeiro. Aí, ó. Bem aí onde o Anderson está mostrando para vocês. Isso. Na tela. Estou aqui. Vai aparecer. Apareceu? A aula aqui. Mas Já é para ler? Ainda não. Vocês vão ler o casal e depois vocês vão só comentar o que vocês aprenderam. Bem esse que o Anderson marcou. Tá? Aí aqui. A Vanessa e o... Primeiro vai lá, segundo. Peraí. Nossa, Só um momento, por favor. A Vanessa e o Daniel, eles vão ficar com o segundo, tá? Primeiro... você faz... em seguida. Em seguida, tá? É o segundo, que começa em seguida. Aí, fé, né? Viu? Isso. Tá? O Elias fica O com o Elias terceiro. vai ficar com o terceiro. Começa terceiro. O parágrafo inicia com o terceiro. Achou? A Thalita, você pode ficar com o quarto, Thalita? E a gente fica com o quinto. Posso. Quarto Tá. parágrafo.
O Não, quarto quarto que diz tópico. assim, quarto, respeito. Mostra lá Quarto. embaixo. É, Esse é o primeiro da Leide. e o quarto fala respeito, né? E o quinto a gente fala. Isso. Você conseguiu achar, Thalita? Então, eu quero que vocês conversem juntos sobre esses parágrafos, e aí, sobre esses 5 princípios, e cada um vai poder falar sobre esses princípios depois. Você achou, Thalita? Esse aí que o Anderson está marcando na tela. Achei. Ótimo. Quarto, Então, tá. isso. Aí depois nós vamos. Eu e o Tem 5 Carlos vamos minutos. falar sobre o quinto. Tem 5 minutos o casal para poder ler e estudar. Alguns parágrafos são menores, outros são maiores, mas aí tem muita informação importante em cada parágrafo. Eu gostei do meu parágrafo. Já, Leide, nós vamos pedir para que a gente está dando esse tempo para todos lerem, e aí depois vocês vão poder falar sobre esse parágrafo. Aí a gente vai te chamar para falar, tá bom? Sim, sim, eu só quis dizer que eu amei o meu.
Conseguiram ler juntos e conversar a respeito alguma coisa sobre. É importante a leitura, ela se torna muito mais significativa quando você lê com o outro e você tenta colocar a sua vida dentro daquilo que está sendo lido. Ou tenta se imaginar praticando, ou tenta viver alguma experiência. Essa leitura ela se torna muito mais significativa, tá bom? Então, vamos começar com a Leide e o André, que ficaram com o primeiro tópico. Eu gostaria que os demais pudessem acompanhar esse primeiro tópico. Fazer um comentário do primeiro, um resumo e um comentário. Depois nós teremos um lanche. Os online vão perder. Leide, André, podem falar, por favor. Aconteceu alguma coisa lá no chá. A hora do lanche. A hora do lanche dele chegou primeiro que a nossa. Leide, tá aí? Já tá na hora? Já tá na hora. Ah, tá bom. Então, como eu falei, eu gostei demais. Quer falar? Ah, tá. Eu costumo dizer para ele, né? O André Vicente, eu considero ele, um deles foi um milagre na minha vida, né? Vicente é meu pequeno milagre, meu esposo é um outro milagre que eu considero. Então eu me esforço. Eu gostei tanto desse trabalho, eu me esforço mesmo, cara. Que ele saiba, né, que ele é realmente essa pessoa para mim. E eu me esforço para que ele saiba disso. Você sabe, amor? Sim, sei sim. Sei sim, sei. Tá, obrigada. Esse primeiro tópico realmente é muito interessante, porque ele fala que ele observou que nos casamentos mais felizes, tanto o marido quanto a mulher consideram seu relacionamento Uma pérola de grande valor. um tesouro Inestimável. inestimável. Ele diz assim, pérola sem preço, um tesouro de infinito valor. E ele fala que tanto o homem quanto a mulher deixam seus pais, deixam sua casa, e eles começam a trilhar juntos ali o seu relacionamento rumo à eternidade. Então, e às vezes sem saber nada, né? Não tem experiência, não sabe, mas ainda assim eles aceitam esse desafio. E ele diz assim: observam e aprendam. Os melhores casamentos, o marido e a mulher consideram seu casamento inestimável. Não tem nada mais importante. Não tem nada. E como a Leide falou, né, que ela faz todo o possível. A família dela é o milagre dela. E ela faz todo o possível para que eles saibam. Nem o jogo, para que eles saibam, para que o marido saiba o quanto ele é esse tesouro inestimável. E nós precisamos sentir isso verdadeiramente, porque só assim a gente vai conseguir fazer o outro sentir também, que é importante. Vamos lá em seguida, o segundo tópico, né? Aí, só uma coisa, tem um parágrafo que ele diz, rapidinho. Ele diz, em seguida, fé, os casamentos eternos são bem-sucedidos, são edificados sobre o alicerce da fé no Senhor Jesus Cristo. Esse já é o seu? Não. Não, você está comentando, deixa eles comentarem. Tá, então desculpa, perdi o ponto, desculpa. Vai lá, então nós vamos para o segundo tópico. Foi uma falha aqui, obrigada, amor. Em seguida, verdade, amor. Vamos lá, ficamos aqui com o casal. O casal Gonzaga. Acertei? Certinha, né? E na aceitação de seus e na aceitação, obrigado, né? Jesus Cristo e na aceitação de seus ensinamentos. Observei que os casais que dão ao seu casamento um valor inestimável praticam os padrões da fé, frequentam a reunião sacramental e outras reuniões toda semana, fazem noite familiar, oram e estudam as escrituras juntos e individualmente e pagam dízimo honesto.
O que eu acho interessante daqui é que, assim, eu não cresci no evangelho, né? Eu conheci depois. Minha esposa que me trouxe para a igreja, né? E eu não tinha nenhum desses costumes, né? De noite familiar, de reunião sacramental, de dízimo, principalmente. E ela é uma coisa que eu costumo dizer, eu até eu falei isso no testemunho na aula, né? Que eu agradeço por ter uma esposa tão chata que até me aborrece de tão chata que ela é. Mas maravilhosa. Mas ela mantém a gente ali firme, né? É ela que faz isso. Aborrece num bom sentido, porque ela faz com que a gente consiga se manter na linha, no caminho do Salvador, né? Então, eu sou grato por ela fazer essas coisas, né? E ela é uma pessoa que, assim, toda semana ela quer, olha, noite familiar, vai dar para dar o dia? Então vamos fazer tal dia, tal horário tem que estar aqui, noite familiar. Eu estava com alguns problemas financeiros e eu fazia uma extra no domingo de manhã. E ela cortou. Não, tem que ir para reunião sacramental domingo de manhã em família, né? Ah, mas e se faltar? Se faltar, o Senhor resolve depois. Então vamos ir para a reunião sacramental. Recebeu a primeira coisa é o dízimo, é sempre ela que está controlando, não me deixando. Hoje em dia ela já não me cobra mais a questão do dízimo porque eu já acostumei, né? Recebi, a primeira coisa que eu faço é o dízimo, depois eu resolvo o restante. Então, assim, são coisas que eu aprendi graças à insistência da minha esposa, né? E são coisas pelas quais eu sou grato, sou bastante grato, né? Hoje eu vejo a minha família, eu vejo os nossos filhos, e eu vejo que se não fosse por ela ser assim, a gente não teria a, a, a família que aos olhos de outras pessoas pode não ser uma família perfeita, uma família linda, mas aos meus olhos é a melhor família que poderia ter para mim nesse mundo, né? Eu olho para minha família hoje, eu me emociono com a família que eu tenho. E eu sou muito grato a ela por isso, porque ela de certa forma, o pilar de tudo isso, a pessoa que faz com que isso seja algo concreto em nossas vidas. Vanessa, você vai falar? Vanessa vai falar. Aqui, o que me chamou mais atenção quando eu estudei em casa, o discurso é que diz aqui, casais que dão ao seu casamento um valor inestimável praticam os padrões da fé. Então, quando a gente trata o casamento como algo mais importante do que qualquer coisa nesse mundo, a gente consegue vencer qualquer batalha, a gente consegue ir adiante, a gente consegue ter a visão de eternidade e a esperança, né? A fé de que nós conseguimos alcançar todas essas coisas, né? Aqui diz, não considere os mandamentos como se fosse um menu no qual pode escolher apenas o oferta que mais lhe agrada, né? Então, quando a gente se esforça para guardar todos os mandamentos, não só o que é mais conveniente, né, a gente também é muito abençoado por isso. E nos momentos de dificuldade, o Senhor nos dá luz, nos dá clareza. Lá no final, aqui embaixo diz: a fé no Senhor Jesus Cristo é o alicerce de um casamento eterno e feliz. Então, quando a gente estudou ainda agora, né, para ser no slide, sobre fazer a oração para resolver, né, algumas questões. Muitas das vezes, quando eu preciso falar alguma coisa para o Daniel, que eu já falei algumas outras vezes, e que ele não recebeu bem, eu já sei que ele não vai receber bem, pelo jeito dele, por conhecê-lo, então eu oro, né, oro de joelho para o Pai Celestial, para que ele guie minhas palavras, para que eu fale, né, que o Espírito Santo fale por intermédio da minha pessoa, da minha voz, para que o que eu falar para o Daniel não seja ofensivo, que eu possa usar as melhores palavras, para que ele possa compreender o que eu estou tentando dizer. E sempre que eu faço isso, funciona 100%. E o Senhor me abençoa sempre. Nem sempre eu lembro, né, de fazer, né? Mas quando eu lembro, eu sei que dá muito certo. É justamente isso que esse tópico traz para a gente, né? Ele fala que nós devemos convidar o Senhor para todas as situações da nossa vida. A gente já falou isso diversas vezes, né? Eu quero fazer um comentário aqui, porque eu sei que a aula já se alongou muito, mas a gente tem que lembrar que a gente está repondo uma aula passada também, está fazendo duas aulas em uma. E eu lembro muito, quando você começou a falar, eu lembrei muito do nosso relacionamento também.
ela já é membro da igreja há muito tempo. Quando eu a conheci, ela me trouxe para a igreja. E assim que eu entrei na igreja, eu assisti uma devocional lá, de uma autoridade geral, não sei se eram 70, não sei se eram 70, que ele falou uma coisa que me marcou muito na época. Ele disse assim, olha, quando vocês forem escolher alguém, era sobre relacionamento, escolha alguém com um nível espiritual maior que o de vocês, para que vocês possam, vamos dizer assim, se elevar, né? E aí eu fiquei pensando muito naquilo, porque eu comecei a pensar o contrário. Eu disse assim, olha, se a gente vai encontrar uma média, eu posso até me elevar ao nível da minha esposa, mas eu vou trazê-la para baixo, né? E eu não quero ser responsável por diminuir o nível espiritual dela. E eu, como marido, Racionalizando. eu preciso melhorar muito e estudar muito para tentar chegar lá. E essa média ser superior do que simplesmente somar e dividir por dois, né? Ela precisa ser uma média ponderada para que se aproxime do valor maior. Olha só. Então, eu pensei Tem um muito cálculo nisso. Aí, quando você matemático começou lá, a falar que minha esposa faz isso, minha esposa faz aquilo, eu lembrei muito de mim naquele início lá. Disse, olha, eu preciso melhorar, porque eu não posso ficar à mercê da minha esposa, porque ela vai me elevar, mas eu vou trazê-la para baixo. Eu queria que vocês ponderassem um pouco sobre isso na cama de vocês, como vocês interpretarem, mas que eu posso ser responsável e mudar o curso espiritual do meu cônjuge, tanto para mais quanto para menos. Vamos então para o terceiro. Acho que ainda não tinha falado isso para você, né? Mas depois a gente conversa sobre isso. Então, nossa, e algo que me chamou bastante atenção que é nos ajudar a perguntar e quando a gente tem decisões, fazer o próprio é que essa semana, semana passada, no VSEC, falou muito sobre o né? Então, e isso acontece. É importante a gente entender que quando nós temos a visão de mudar, para poder, por conta do Senhor, e também para poder ajudar o nosso povo. Não por causa das outras pessoas lá fora. Uhum. Também são um ponto importante. Algo também que é importante é estar falando de fala de humildade, porque a humildade ela anda diretamente juntinho lá com o arrependimento. Porque para poder mudar algo, você reconhecer primeiro que eu estou fazendo aquela coisa de errado. Então, esse reconhecimento, essa vontade de mudar, é através de eu, de mim, né, ter essa. Aqui tem uma parte que é o seguinte: a humildade reconhece ao outro, mas com fé, esforço e ajuda de Deus, nós podemos passar o nosso melhor dentro do coração. Então, ele fala que o arrependimento no casamento, né, e a humildade, vai ser algo comum, né? Eu e minha esposa, né, que estamos juntos no nosso coração. E a humildade significa tanto, que tanto o marido quanto a mulher, quando a gente pode ajudar e inspirar um outro, colocar o outro em primeiro lugar, em nome de Deus. Então, talvez muitas vezes, muitas das nossas decisões, elas são muito egoístas, né? A gente tende a colocar em primeiro lugar, né? E tomar as decisões para de nós.
a gente precisa pensar um pouco mais, nossa, será que essa minha decisão vai? Isso é uma coisa que logo no início do casamento também aconteceu muito, e às vezes havia coisas que chegavam para mim e eu logo disse, não, eu já falei, eu vou fazer tal coisa. Só que tem filha dela também, né? E quando eu ia falar para ela, puxa, amor, e aí, Sim. depois, e aí o que acontece? Aí, ultimamente, não, olha, eu falo para o pessoal, espera um pouquinho, eu vou decidir. Aí eu consulto, né? Tem que fazer a consulta. Eu gostei muito dessa parte que você leu, nós vamos passar já para a Thalita, mas que diz assim, que nós não podemos mudar o outro. A humildade nos ajuda a entender que nós não podemos mudar o outro. Então, ele foi tocado. Muitas pessoas ouviram a mesma coisa. Será que eu estou? Tá. Muitas pessoas ouviram a mesma coisa, mas apenas alma foi tocado pelo Espírito. Então, quem realiza essa vigorosa mudança é o Senhor. E se a gente entende, mais fácil de lidar com as questões. Thalita, Eu gostei muito da minha parte também, que fala sobre o casal e de ser, ele ajudar um ao outro mutuamente, né? Lembra muito sobre a proclamação, a família, alguma coisa. Eu esqueci o. proclamação da Proclamação. família. Família para É, proclamação ao mundo. isso. E justamente isso aqui em casa acontece, né? Meu marido, ele sempre, ele sempre faz as coisas domésticas junto comigo, então nesse sentido a gente é muito parceiro. E também fala sobre a questão da fidelidade também. E eu gostei muito, muito, muito dessa. E é de 2013, interessante, né? De 2013. O meu marido, ele não sabe fazer muita coisa assim de comida, né? Mas o que ele sabe fazer, ele faz. Na verdade, eu também não sei fazer muita coisa. Mas Ainda a bem que gente tem ajuda, né? Quer falar É, uma mas, coisa, amor? mas o princípio é de trabalhar juntos, né? O princípio de se ajudar mutuamente, o princípio é de estar lado a lado. isso. E assistir juntos canais de YouTube de culinária. Vai ajudar, não é? Então, nós ficamos com o quinto, amor. E fala sobre amor, sintonia. Né? Uhum. Que fala sobre amor. amor. Então ele diz no início, os casamentos mais felizes que já vi irradiam obediência a um dos mandamentos mais cheios de alegria, de que juntos vivereis em amor. Uhum. Então ele cita algumas escrituras. Amarás tua esposa de todo o teu coração, e ela te apegarás a nenhuma outra. E ele coloca a definição de apegar lá no Manual da Igreja, que fala assim: significa ser completamente devoto e fiel a alguém. Fazer O marido e a mulher se apegam a Deus e um ao outro, amando, servindo, guardando os convênios juntos. fazer do seu relacionamento a sua principal prioridade. Nada deve ser mais importante do que a felicidade do seu marido, da sua esposa. Então, nós devemos nos apegar. E esse mandamento, ele vai trazer muita alegria, muita harmonia, muita paz para dentro do seu lar. Então, que nós possamos ponderar sobre esses 5 princípios para o sucesso no casamento. E aí nós também convidamos a estudarem o discurso todo juntos, ou que não consigam, porque às vezes o tempo e outras coisas, mas que possam estudar o discurso, mesmo que separado, mas comentarem alguma coisa que possa edificar e traçar algumas metas para ajudar. Carlos já falou sobre o desafio da semana, que não precisa terminar na próxima sexta, ele deve permanecer. Mas se fizerem isso, orarem juntos,
abraçados, demonstrando todo o amor, e ao final da oração dizer eu te amo, isso vai fazer muita diferença no relacionamento. Sim. Devemos viver em amor e união, porque isso é o que o Senhor deseja que nós façamos. Já fazemos isso, Ele derramará sobre nós o seu Espírito e nos trará sabedoria e desejo de continuar a progredir. Uhum. E a gente presta o testemunho sobre o Salvador Jesus Cristo e o quanto que as famílias são importantes para o plano de felicidade, né? Que a gente possa se esforçar ao máximo nesse relacionamento, nesta casa, nessa fortaleza, onde o alicerce é Jesus Cristo. E que a gente possa, com isso, poder continuar vivendo, né, em união lá do outro lado, quando partimos dessa vida. Nós amamos o nosso Salvador Jesus Cristo e gostamos muito de estar aqui, compartilhando esses ensinamentos com vocês, que a gente aprende junto com vocês também. Tem E, fortalecido muito o nosso casamento. sim, nós temos mudado. Amém. Anderson, essa aula tem que valer por duas. Foram duas mesmo, né? Duas presenças. Mas elas foram duas, sim. É. Ela foi o tema da aula passada e o tema da semana que vem, que não haverá aula por causa do feriado. Tá? Isso. Então, lembrando que dia 15 é sexta-feira e nós não teremos a aula.